Galera, bem-vindos de volta. Bom, dando aqui continuidade naquela nossa proposta ilustrada aí no vídeo anterior, hoje eu começo aí abordando a primeira playlist, tá? Que eu decidi iniciar. Se fosse para ter uma ordem de estudo, se fosse para ter uma ordem cronológica dos estudos do Michael, tá? Das TICs, seja lá qual for o seu objetivo e seu estilo operacional, eu sempre vou recomendar essa playlist, tá? Quem já me conhece aí de uns tempos para trás sabe que eu sempre indico isso. Algumas pessoas tiveram trabalho de ver, outras não. Alguns de vocês podem acabar conhecendo a partir de agora, tá? Essa playlist é uma playlist bem breve e não possui tantos conteúdos técnicos, tá? Porém, ela é de extrema valia por ele tratar de algumas coisas extremamente importantes, principalmente questão aí da parte da psicologia, tá? O nome da playlist é esse aqui, tá? Vocês vão achar ela assim, em inglês, lá no canal do Maico. Traduzindo aí ao pé da letra, ficaria se eu pudesse voltar e dizer a mim mesmo o que eu sei agora, tá? Essa playlist já tem alguns anos, tá? Ele criou essa playlist, ele estava em vias de fazer 48 anos, tá? Já tinha aí mais ou menos um pouco mais de 25 anos de trade, tá? E com certeza, né, ele olhando para os dias de hoje e até mesmo quando ele fez essa playlist, claro que ele mudaria várias coisas, tá? Inclusive, ao decorrer dos vídeos dessa série, ele vai acabar destacando algumas características que seja lá em que momento do trade você estiver, se você ainda não passou, você vai passar, tá? Todos vão passar, não tem como, tá certo? Dependente do seu nível de preparo, independente aí do seu status financeiro, do seu nível cultural, são certas coisas que em determinados momentos vão se levantar contra você, tá? E a maioria a gente sabe que vai acabar desistindo, tá certo? Normalmente o cara que vence vão ser os players que vão estar vencendo essas coisas, tá? Bom, esse é um vídeo lá no original um tanto bem extenso, tá? Como eu prometi a vocês, eu vou estar tentando trazer de uma forma mais leve possível, mas sempre sugerindo o consumo do conteúdo original, tá? Mas vai ser uma boa caso vocês se interessem. Vejam essa aula, depois assistam o vídeo original, que vocês vão achar bem bacana e vocês já vão se acostumando com a dinâmica do Michael em aulas, principalmente as aulas longas, tá? Bom, vamos lá. Primeira parte, já começa bem pesado, tá? Não busque a aprovação de ninguém imediatamente, tá? E aqui ele vai te dar basicamente 4 personagens, tá? Que você sempre vai lidar na maioria das vezes com eles, tá bom? Seja lá em qual nível de mercado você tenha. Primeiro, família. Esses te amam, porém não vão te entender inicialmente. O que que acontece, galera? Via de regra, as pessoas vão estar sempre buscando proteção, tá? E fazendo as coisas básicas e fazendo o que normalmente todo mundo faz, tá? É aquele curso, aquela faculdade, tentar uma promoção no trabalho, um concurso público. No máximo, os mais audaciosos vão empreender e te incentivar a empreender, tá? E a gente sabe que o mercado está muito além de tudo isso. Questões de riscos, em questões de comodismo. Então, normalmente, esse em primeiro momento, eles não vão te entender. Normalmente, eles vão te entender depois que der certo, tá? E aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dos seus amigos, tá bom? E vocês vão entender que cuidado é esse. Na sequência vem ele, né? Os amigos. Só vão ficar interessados quando as coisas começarem a dar certo.
isso é clássico, tá? A hora que você estiver consumindo coisas que você não consumia, ter o carro que você não tinha, fazendo as viagens que você não fazia, tá? Morando em lugares que você não morava antes, as pessoas vão começar a se perguntar o que estava acontecendo e vão se voltar para você novamente, independente se os mais próximos ou os nem tantos, tá? São seus amigos? Você que vai definir isso, tá? E o que que eu falei aqui que a gente tem que ter um cuidado para não colocar os amigos na mesma cesta da família, tá? Às vezes eles se parecem muito e às vezes nem tanto. Por quê? A família é aquela, eles te amam, porém não vão entender inicialmente. Só que eles vão continuar te amando. Alguns deles, tá? Não são todos também, a gente sabe disso. Só que o que que acontece? Eles vão continuar te amando e na maioria das vezes viver a vida normal deles, entendeu? Não vão, por exemplo, às vezes querer tirar proveito da sua vida porque você melhorou. Você vai às vezes beneficiar ou ajudar uma pessoa se você quiser ou não. Mas sua mãe vai continuar sendo sua mãe, seu pai vai continuar sendo seu pai, seus irmãos, sua esposa, tá? Família eu vou até aqui, tá? Além disso, para mim é outra coisa, mas não vem ao caso. Colegas de trabalho, esses sempre vão te criticar e fazer você duvidar dos seus sonhos. Não diga nada a seus colegas ou seus chefes, simplesmente quando tudo der certo, os demita da sua vida, tá? Isso é o Maicon falando, tá? Porque, óbvio, ele foi passando por alguns momentos, teve alguns empregos, tá? Ele já foi entregador na Amazon, o Maicon já trabalhou na na Domino's, pizzaria lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, tudo nesse meio tempo, enquanto ele estava desenvolvendo todo esse material, que foram muitos anos, tá? Mais de 30 anos aí tentando organizar todos esses materiais pra gente ter tudo hoje aqui, tá certo? Então, ele passou por tudo isso. O que que ele está querendo te dizer? Às vezes, você vai ter até pessoas legais no seu dia a dia, pessoas até que de fato te querem bem, desde que não melhor do que elas, tá? Então, galera, amadureçam certas coisas na vida de vocês, entendeu? Certas coisas você simplesmente não precisa nem falar. A partir do momento que as coisas forem mudando nas suas vidas, as pessoas vão passar a ver, vão notar que tem algo diferente e você vai viver, entendeu? Aprendam a não falar certas coisas, principalmente relacionado a investimentos, dinheiro, propósitos, planos de vida, até mesmo doenças, tá certo? Então, lembrem disso. Estranhos, estranhos nunca vão te dar um bom feedback. São estranhos. Ele não sabe o que você vive, o que você passa, quais são seus objetivos, quais seus sonhos, de onde você veio, onde você está. Então não vale a pena ter certos tipos de conversas, principalmente sobre isso daqui, que é muito sério, com esse tipo de pessoa, tá? Então, tome cuidado nesse tipo de abordagem. Prestem muito atenção nesses quatro personagens na sua vida, tá certo? Desse primeiro tópico. Segundo, aprenda a gerenciar seus riscos, tá? Iniciando, assuma a responsabilidade dos riscos. O que é essa responsabilidade dos riscos? Isso aqui tem que deixar bem claro que pode ficar parecendo aquelas historinhas de coach, cara que às vezes que cobra aí rios de dinheiro pra achar que você vai aprender a gerenciar as coisas e tal. Leiam de novo, assuma a responsabilidade dos seus riscos. O que que é isso? Que dinheiro é esse que você colocou para operar? Entendeu? Que dinheiro é esse que você comprou a prova de uma mesa proprietária? Que dinheiro é esse que você tá pagando uma mensalidade de uma mesa de futuros que tá há 5, 6 meses e você não passa? Entendeu? É um dinheiro de uma conta? Como que tá seu dia a dia na sua casa? Entendeu?
como que tá o relacionamento com seus é, principais familiares, né? Se você ainda não é casado, seus pais, sua mulher, seu marido, seus filhos, entendeu? Você tá abrindo mão de quê para estar entrando nisso, entendeu? Leio de novo. Assuma a responsabilidade dos seus riscos, tá? Segundo tópico, e de extrema importância aqui, aprecie a porcentagem das coisas. Se vocês passarem a conviver com pessoas extremamente ricas, ou se você ainda não está inserido dentro do contexto da realidade dessas pessoas, mas você consegue consumir livros ou dessas pessoas, que normalmente essas pessoas consomem, você vai perceber que as pessoas ricas, elas só falam em porcentagem. Ela não fala em números quantitativos financeiros. Ela não quer saber se você ganhou R$ 1.000, 10.000 ou 100.000. O que importa para ela é, esse resultado é o quê? 1%, 2%, 3%? E se sim, de quanto tempo? 1% à semana? 2% ao mês? 20% ao ano? Tá? Isso parece um detalhe, mas já te começa a profissionalizar mais, tá? E ele vai linkar com algo que vai estar lá na frente, mas a gente já pode falar aqui do seguinte: às vezes você está com um gerenciamentozinho perfeito dentro do seu trading plan, só que você olha para o seu financeiro, nossa, é US$ 10, é US$ 20. Aí você fala, velho, isso daqui não vai me levar a lugar nenhum. Só que quando você olha a porcentagem, você está falando de, sei lá, 1,5% a 2% na semana. Isso é dinheiro de bilionário, entendeu? Então a porcentagem, além de ela te colocar num patamar mais profissional, ela te dá o que é de fato o mundo real, tá? O resto, a parte quantitativa, isso vem, mas você tem que ter maturidade o suficiente para trocar os cifrões pela porcentagem, tá? Terceiro, aprenda a limitar a frequência dos seus trades. O que é isso? Isso que vai estar totalmente ligado ao seu trading plan. A hora que você elaborar seu trading plan, a hora que você definir o seu estilo operacional, seu time de execução, que ativos e mercado você vai operar, com o passar do tempo, tá? Através de coleta de dados, que a gente vai falar disso também depois, você vai começar a ver a frequência que normalmente aquele trading plan te dá oportunidades de negociar. Ah, eu opero scalp M1. Normalmente eu vou ter de 2 a 3 possibilidades por sessão. Ah, eu opero day trade. Normalmente eu vou ter uma ou duas possibilidades por dia. Movimento de expansão do dia, movimento da retração do pavio diário. Ok. Ah, vou operar short term, eu vou ficar ali de 2 a 3 dias posicionado, então eu vou ter de 1 a 2 possibilidades por semana. E aí vai. Por quê? Que você tem que aprender a limitar a frequência dos seus trades. Se você está numa situação que você tem, por exemplo, 2 oportunidades por dia, começa a aparecer 3, 4, 5, todas essas outras você tem que ter o discernimento se elas de fato são entradas de alta probabilidade, tá? Porque normalmente quando você tem isso setado, tá? Esse de 2 a 3, de 3 a 4, é naquilo que você vai concentrar o seu dia. Tudo aquilo que vier além não te serve, tá? Pode ter dado um baita trade, pode ter sido um puta risco retorno, enfim. Não se limite a isso, tá? Não passe a olhar aquilo que está além, aquilo que veio depois, isso não te interessa. Pode estar certo agora, hoje, pode ficar muito legal hoje, mas amanhã vai te quebrar, tá certo? Aprenda e limitar a frequência dos seus trades, tá? Evite negociações de curto prazo e transforme em negociações de longo prazo. O que é isso daqui? Você que está começando, tá?
Você vai ficar longe de scalp, tá certo? Você vai focar em day trade, short term, iniciar e fechar uma negociação no mesmo dia, só que passando por várias sessões, tá? Ou ficar de 2 a 3 dias posicionado. Se você tiver uma boa instrução, você pode começar no swing também sem problemas, tá? Por quê? Quando você está em times frames muito pequenos, você pode até usar menos ferramentas, tá? Você não vai estar tão é, ligado a um leque enorme de ferramentas, porém, você às vezes, na maioria das vezes, não vai ter a velocidade de raciocínio e reação para lidar com M1, 30 segundos, 15 segundos, tá certo? Se você não é intermediário avançado, se você não teve uma base forte, uma base sólida, tá? O que é uma base sólida? A gente vai falar disso, mas eu posso adiantar. Se você não conhece os criadores de mercado, como se de fato formam os mercados, como se formam os preços, as taxas, você ainda não tem muito claro coisas como aberturas de mercado, Killzones, Opens e afins, você ainda não tem uma base sólida. Vai correr atrás dessas coisas e desenvolver essa parte, ok? Lá na frente a gente vai falar muito disso também, você vai conseguir chegar nessa parte, não tenha problema. Se contente com aquilo que você já ganhou. Isso daqui é muito importante e é clássico. Com certeza você já foi esse cara ou você conhece alguém que estava muito bem, obrigado, tendo um dia aí de ganhos, foi querer fazer aquela operação a mais, tomou um stop, aí foi querer recuperar, tomou outro stop e no fim do dia acabou ficando negativo ou quebrou aí a sua gestão, tá certo? Então, o que que acontece? Você tem uma limitação diária de ganhos para aquele dia. Ela ocorreu? Ok, você finalizou o seu dia. Você está, por exemplo, num 0 a 0, tá? Mas você já chegou no seu limite de execuções, por exemplo, você tomou 2 0 a 0, 2 BES, 2 break-even, você vai parar também, entendeu? Que o empate também é uma vitória dependendo do contexto, tá certo? Então sempre se contente e agradeça, seja grato pelo aquilo que você já ganhou. E nem sempre ganhos no mercado vão estar relacionados a dinheiro, tá certo? Às vezes pode ser um baita conteúdo que você consumiu, que às vezes você estava dificuldade, não estava conseguindo compreender, mas você conseguiu finalizar aquilo. Um network legal que você conseguiu ali se conectar bem com certas pessoas que estão no mesmo fundamento que você, mas daqui a pouco a gente vai falar disso, que também é perigoso. Mas se você tem um bom filtro, foram pessoas que vão agregar com você, ótimo, também tá legal. Se às vezes você conseguiu ter hábitos externos melhores naquele dia, como talvez cuidar da alimentação, da sua saúde física, da sua interação com a família, teve um dia leve, um dia bom, isso também é um ganho, se contente com isso também, tá certo? Terceiro tópico, onde está seu foco? Esse daqui é um tópico bem difícil também, o Michael fala isso aqui como com bastante dificuldade, que é algo assim muito sensível para a vida dele. O que que acontece? Ele começa aqui, ó, gerencie o tempo com a sua família. O mercado pode ser um vampiro e uma prisão. Vai te sugar tudo e te manter preso. O Michael, galera, alguns de vocês vão saber depois que ver essa mentoria, essa playlist e depois, mais lá na frente, ele fala diversas vezes sobre isso. Como ele teve, assim, uma entrega muito grande, vamos dizer assim, né? Uma entrega exagerada nesse primeiro momento do mercado, ele acabou, né, perdendo basicamente o seu primeiro casamento, tá certo? A esposa dele acabou não suportando talvez as altas cargas de estudo, as quebras e tudo isso. E ele acabou perdendo o casamento e ele acabou não vendo, né, os filhos do primeiro casamento crescer, né, junto a ele por causa disso, tá? Então, se atentem a nisso, tá certo? Já acaba emendando nos outros tópicos. Mantenha o gerenciamento e cronograma de estudos, tá certo?
Ah, eu vou estudar 1 hora por dia, eu vou estudar 2 horas por dia. Não vai ser estudar 10, 15 horas por dia, caso você tenha disponível, que vai fazer você virar a chave, muito pelo contrário. Você vai cair justamente aqui nessas prisões que ele fala, tá? Então, cuide da sua família, interage, não seja aquele cara egoísta e chato que vai ficar uma infinidade de tempo na frente do computador estudando, principalmente se você já tem outro trabalho ou uma outra tarefa. Aí aqueles pouco tempo que você vai ter em casa, você vai estar totalmente debruçado aqui. Então pegue o material, veja, o que que eu tenho para estudar? Eu tenho isso para estudar. Dilua aquilo, entendeu? Você não precisa fazer um conteúdo de 40 horas em 2 dias, né? Vai estudar 1 hora e meia por dia. A hora que acabar, acabou. Mas tendo saúde dentro da sua casa, tá? Dias de folga são dias de folga e isso é inegociável, tá certo? Justamente por isso, para você cuidar da sua manutenção da sua casa, a manutenção do seu lar, brincar com seus filhos, cuidar aí dos seus bichos, fazer uma compra, ter o momento de lazer com as pessoas que são importantes para você, tá certo? E o último, seja paciente com seu desenvolvimento, não se cobre demais e não se compare com ninguém. Isso daqui é muito importante, tá? Lá na frente ele vai falar sobre todas aquelas mazelas, né, todos aqueles problemas que cada um vai passar, não importa em que momento você esteja. Só que, às vezes, por exemplo, para você passar pelo problema de gerenciamento, você vai levar 6 meses. Talvez eu vou levar um ano, né? E às vezes eu e você tinha mais ou menos o mesmo momento de trade, mesmo tempo de negociação, e eu vejo aquilo com aqueles 6 meses seu dando resultado e o meu não, aí eu vou começar a me comparar. Aí às vezes eu tinha tudo para ser um operador incrível e eu caí numa das primeiras armadilhas, né? Que aí vem comparação, ego e afins, né? Então, dê tempo ao tempo, tá? Se conheça cada vez mais. O mercado é um grande espelho, ele vai jogar na sua cara a todo momento quem você é. Você vai mentir para todo mundo, tá? Mas ele sempre vai te mostrar todo dia quem é você. Ele vai te falar se você é indisciplinado, se você não tem compromisso, se você é preguiçoso, se você é egoísta, se você é ganancioso, tá? Só que as coisas quando começam a dar certo, ele te mostra também. Então, dê ao tempo necessário para essas coisas acontecer, tá certo? Seja paciente, não se cobre e não se compare, ok? Quarto tópico: pare de comprar coisas inúteis, livros inúteis, cursos inúteis. Pare de seguir falsos gurus. Torne-se seu próprio gerador de sinais. Confie na sua análise. Esteja disposto a perder no início. Vamos lá. Livros e cursos inúteis. O que que acontece? Como que você vai saber se um curso é inútil ou não? Você pode usar diversas formas, tá? Mas eu vou destacar aqui dois para vocês que o Michael também fala. Primeiro, você vai buscar saber a idoneidade daquela pessoa que produziu aquilo, tá? Como? Através de feedbacks de reais pessoas que já passaram por aquilo. Hoje tem várias comunidades, várias coisas, tá? Se você pode acompanhar aquela pessoa, você vai saber se o dia a dia dele realmente é focado para o desenvolvimento, não é para ostentar. Daqui a pouco a gente vai falar disso também, tá? E o momento. Às vezes, o conteúdo técnico em si não é inútil. Ele é muito bom, mas aquele momento faz ele ser inútil. Exemplo, vamos supor que eu estou no primeiro ano de direito, tá? Não tem muito sentido eu já ir querer focar nos aspectos estruturais de uma prova da OAB, entendeu? Lógico, eu posso até me adiantar, tal, para que tentar ter o melhor desenvolvimento possível, mas tipo, lá pelo meu terceiro, quarto ano, entendeu? Então, às vezes, o que vai tornar uma coisa útil ou inútil é só o tempo. Às vezes ela é muito bom, vai ser de muita valia, mas não agora, não é a hora, não é o dia, entendeu?
Esse ponto serve para os dois. Pare de seguir falsos gurus. Isso daí, galera, precisa nem dizer, né? Quando o Maicon fez essa playlist, já tem alguns anos, com certeza as redes sociais não eram do jeito que é hoje. Provavelmente, se fosse, talvez ele ia dar até um foco maior, tá? Mas é o que a gente vê por aí, tá bom? E o que, que vai delimitar esses falsos gurus? Conteúdos que você está vendo lá na cara que são comprados, tá? Pessoas que só querem focar naquilo que as coisas podem comprar, tá bom? Principalmente às vezes diminuindo os outros, se valendo do seu conteúdo em prol de falar mal dos outros, tá? Tipo assim, eu preciso falar mal sempre das pessoas e me colocar num pedestal para que eu seja validado. Esse tipo de validação baixa, vamos dizer assim. São as características desses caras, você sabe, isso aí nunca vai mudar. É muito fácil você rastrear isso, tá? Torne seu próprio gerador de sinais, confie na sua própria análise. Isso daqui é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que fiquem o dia inteiro dentro de ambientes como comunidades e afins. A comunidade é ruim? Não, depende de como você vai usar. O ruim é você ficar o dia inteiro lá. Às vezes você tem sua análise totalmente pronta, tá tudo ok dentro do seu trading plan, do seu setup, e você vai para uma comunidade e você vê, sei lá, 30 coisas diferentes baseado no mesmo preço, tá? Então isso você nunca vai gerar confiança, porque aí volta lá naquele outro tópico que você vai acabar se comparando com as pessoas, tá? Então confie na sua análise, tá certo? Confie naquilo que você está estudando. Confiança vai vir através de quê? Backtest, conta demo e coleta de dados, tá certo? E esteja pronto, disposto a perder no início. Isso é extremamente plausível, tá, galera? Lógico que você não vai perder sua vida, né? Não vai arrebentar com a vida financeira da sua família. Mas talvez você não ter o tempo suficiente para uma conta demonstração, por exemplo. Então, provavelmente você vai perder certas coisas sim, tá? Você vai quebrar algumas contas, você vai deixar de passar em algumas mesas, vai investir em conteúdo ruim, tá? Isso é normal, não é o fim do mundo, desde que não se torne um hábito, tá certo? E que só aumente. A hora que essas coisas começarem a diminuir, você vai falar, opa, estou no caminho certo, tá? Olha ela aqui agora, ó. Quinto, fique longe das mídias sociais, tá? Conecta um pouco com o que eu falei antes. Não deixe ninguém influenciar suas decisões. Não participe de clube de negociações. Esse clube de negociações que ele quis dizer, provavelmente ele estava falando de sala de sinais, tá, galera? Trade, isso aqui também é muito importante. Não é um esporte em equipe, tá? Você pode participar de A ou B, mas lembra, a mão do clique é sempre a sua, tá certo? Não assine newsletter de ninguém. Na maioria das vezes só tá querendo te chamar atenção para reter o seu e-mail e te vender alguma coisa depois, tá certo? Não se importe com as viagens, os carros, o dinheiro das pessoas na rede social. Isso pode não ser real. Foi como eu falei, faz uns anos que ele fez isso. Se ele tivesse feito essa playlist agora, provavelmente ele ia colocar alguns complementos aqui, tá? Isso aí não precisa nem falar, né, galera? Isso daí vocês estão cansados de ver não só no trade, mas em tudo, tá certo? Ostentar não te fará um aluno ou um trader melhor, tá certo? Então, você pode ter o que você quiser. Não é você ter uma Porsche na garagem que vai fazer você ser um ostentador. Mas vai ser o que você faz com ela, como que você vai se portar com ela, que vai mostrar quem você é, tá certo? Você pode ir morar em Dubai, você pode ter sua Porsche, sua Lamborghini, sua Ferrari,
seus relógios de luxo, isso não tem problema nenhum, tá? Mas cuidado com como você vai se portar com essas coisas, tá certo? E por que que ele destaca isso? Porque isso também é uma prisão. Vai chegar uma hora que vai fazer você quebrar, tá certo? Não se sinta insignificante perante a ostentação dos outros, tá? Aqui a gente poderia classificar várias coisas, mas a gente coloca só duas, tá? Primeiro, como a gente falou, aquilo tudo pode não ser real, tá certo? E você simplesmente vai estar se sentindo insignificante perante uma pessoa que também está tendo uma atitude ruim, que foi o que eu falei antes. Então não faz sentido, tá? Você tá vendo uma pessoa que às vezes fez tudo certo até ali e com os resultados está tendo uma postura que não vai ser saudável para ela. Então não tem por que você se sentir insignificante com isso. Pelo contrário, se você for um cara um pouco melhor desenvolvido, você vai olhar aquilo e vai falar: eu tenho que tomar cuidado com isso. Amanhã pode ser eu. Entendeu? Não se sinta insignificante a conquista ou a ostentação das pessoas. Sétimo, muito importante, eu passei praticamente o último trimestre do ano passado todo falando basicamente sobre isso aqui, sobre com meus alunos particular, tá? Não mude as técnicas de trade. Não fique pulando de operacional em operacional. Todo operacional tem perdas, porém não vai ser mudando toda hora que você vai ficar consistente, e sim dominando seu operacional e seu gerenciamento. Escolha seu operacional e cresça com ele. O que que acontece, galera? Todo operacional, não existe operacional perfeito, não existe operacional 100%, tá? Então, você vai ter ali naquele operacional aquelas duas ou três coisas que podem dar errado, tá? Normal, todos vão ter. Só que você vai ter uma perca hoje, aí amanhã você vai operar outra coisa. Aí você tem uma perda também. Aí você vai operar outra coisa. Então, o que que acontece? Todos esses outros operacionais que você foi testando também tinham os problemas deles. Então, o que que acontece? Chega uma hora que você fica com uma cesta enorme de problemas. E fica insustentável você conseguir resolver aquilo. Você não vai conseguir. Agora, quando você foca em um operacional só e você está focado ali só naqueles dois ou três problemas, aquelas duas ou três coisas que podem dar errado, em alguns momentos você vai até prever elas, tá? E acaba se protegendo, tá? E mesmo que caso não consiga, mas vai estar dentro do seu operacional, do seu gerenciamento, tá certo? E a maior verdade disso você vê pelas próprias empresas. Você não vê, por exemplo, uma Microsoft a cada semestre tendo uma estratégia diferente. Eles podem até ter pequenos planos de contenção caso algumas coisas derem errado. Isso ok, normal. Só que eles vão lá, estabilizam e implementam a mesma coisa de novo. Tá certo? Nenhum desses caras se tornaram gigantes fazendo a cada trimestre, ou a cada semestre, ou a cada semana uma coisa diferente. Entendeu? Esse é o segredo. Não é a quantidade de coisas que você sabe. É a quantidade de força, vamos dizer assim, a sua destreza em continuar a maior parte do tempo possível fazendo a mesma coisa. O que vira a chave é isso aí. Entendeu? Por isso que normalmente algumas pessoas quando estão começando, elas têm um ótimo resultado. É engraçado, né? Porque elas só sabem aquelas duas ou três coisas e elas só fazem aquilo. Aí ela passa aí bem, cria aquele amor pelo trade. Não, é isso aqui que vai dar certo. Aí ela vai querer melhorar. Nisso que ela vai querer melhorar, ela vai aprendendo as outras coisas e começa a querer enfiar tudo aquilo de uma vez no que ela já tinha. Aí começam os problemas, entendeu? Então tenha um operacional sólido, tá?
testado, enfim, com tudo o que tem para dar certo sempre bem claro, o que vai dar errado sempre bem claro. E se permita, galera, o Maicon fala sobre isso, ficar pelo menos aí 6 meses fazendo a mesma coisa, tá certo? Com certeza vocês, se vocês ainda não chegaram nesse nível, se vocês ainda estão passando por esses problemas, com certeza vocês vão ter uma grande surpresa, tá certo? Então, galera, para não ficar muito grande, eu vou parar essa daqui por aqui, tá? Como eu falei, essa playlist são 4 vídeos, mas não quer dizer que eu vou tratar ela em 4 vídeos. Talvez eu possa condensar as próximas em 2, talvez. A gente vai ver. Só que é claro, eu vou priorizar o máximo de qualidade possível, tá certo? Então, sejam aí bem-vindos novamente, tá? Aquele primeiro vídeo foi algo introdutório, como eu queria lidar. Esse aqui já estamos lidando do conteúdo em si. Não deixe de seguir o canal, caso você ainda não é inscrito. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos, sua comunidade e ative aí as notificações para receber a continuidade dos próximos vídeos, tá certo? Bons estudos aí e vamos nessa.